Meu nome é Mariana Costa. E até aquele dia, eu acreditava que 8 anos de casamento significavam alguma coisa. Eu estava errada. Porque naquela tarde, meu marido não apenas assinou os papéis do nosso divórcio. Ele me expulsou da própria casa. E a pessoa que mais se divertiu com aquilo foi minha cunhada. Mas eles cometeram um erro. Eles não sabiam quem eu realmente era. Tudo começou quando meu marido, Eduardo, colocou uma pasta preta sobre a mesa da sala. Eu olhei para ele confusa. O que é isso? Ele nem levantou os olhos. Assina. Abri a pasta e senti minhas mãos ficarem frias. Eram os papéis do divórcio. Eduardo, o que significa isso? Ele respirou fundo, como se estivesse cansado de conversar comigo. Significa que nosso casamento acabou. Fiquei alguns segundos em silêncio. Você está falando sério? Foi quando minha cunhada, Patrícia, apareceu atrás dele. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso de tristeza. Era um sorriso de vitória. Finalmente, ela disse. Você entendeu. Olhei para ela. Finalmente o quê? Patrícia cruzou os braços. Finalmente meu irmão percebeu que estava desperdiçando a vida com você. Eu não conseguia acreditar. Durante 8 anos eu havia ajudado aquela família. Paguei contas quando Eduardo estava desempregado. Ajudei Patrícia quando ela precisava de dinheiro. Até a reforma daquela casa tinha sido paga, em grande parte, com dinheiro que eu havia guardado antes do casamento. Mas naquele momento, para eles eu não passava de uma mulher que precisava desaparecer. Eduardo empurrou uma caneta na minha direção. Assina. Eu olhei para os papéis. Depois olhei para ele. Existe outra mulher? Ele ficou em silêncio. Patrícia respondeu por ele. Existe uma vida melhor esperando por ele. Aquilo doeu. Mas eu não chorei. Assinei. Patrícia começou a rir. É só isso? Eu levantei os olhos. O que você quer dizer? Ela apontou para minhas malas que estavam perto da porta. Suas coisas já estão prontas. Foi aí que percebi. Eles haviam planejado tudo. Enquanto eu ainda acreditava que estava casada, eles já tinham decidido como me tirar daquela casa. Patrícia abriu a porta. Pode levar suas roupas. Olhei para dentro da casa pela última vez. Fotos. Móveis. Memórias. O lugar onde eu havia passado 8 anos da minha vida. E então Patrícia fez algo que jamais esqueci. Ela pegou uma caixa com minhas fotografias e simplesmente jogou no chão. As fotos se espalharam pela calçada. Ela olhou para mim e começou a rir. Acabou, Mariana. Eu me abaixei lentamente. Peguei uma fotografia. Era do nosso primeiro aniversário de casamento. Eduardo estava sorrindo. Eu também. Naquela época, eu ainda não sabia que algumas pessoas conseguem sorrir para você, enquanto planejam sua queda. Levantei-me. Peguei minhas malas e saí, sem gritar, sem implorar, sem olhar para trás. Mas antes de entrar no carro, Patrícia gritou. E não pense que vai voltar aqui algum dia? Parei, virei lentamente e disse apenas: eu não vou voltar. Ela sorriu. Provavelmente achou que eu estava derrotada. Mas havia uma coisa que ela não sabia. Eu não estava saindo daquela casa sem nada. Naquela mesma noite, dentro de um pequeno apartamento alugado, coloquei meu celular sobre a mesa. Abri um aplicativo, depois outro. E finalmente encontrei o documento que estava procurando. Um contrato. Um contrato que Eduardo havia esquecido completamente. Meu nome estava no topo. E logo abaixo havia uma cláusula que poderia mudar tudo. Eu sorri pela primeira vez naquele dia. Vocês queriam me expulsar da família? Fechei o documento. Então agora vão descobrir o que acontece quando expulsam a pessoa errada. Mas aquilo era apenas o começo. Porque 3 anos depois, a mesma família que riu quando eu saí daquela casa estaria em uma fila, esperando por um emprego na minha empresa. E eles ainda não faziam ideia de que a mulher sentada atrás daquela mesa era a Mariana. 3 anos haviam passado desde aquela noite. 3 anos desde que eu saí daquela casa carregando apenas 2 malas. Mas aqueles 3 anos mudaram tudo. Eu não era mais a mulher que chorava escondida no banheiro enquanto Eduardo dizia que eu não servia para nada. Eu havia reconstruído minha vida. Comecei com uma pequena sala alugada e um computador antigo. Trabalhei dia e noite. Errei. Perdi dinheiro. Recomecei. Até que um contrato mudou completamente minha trajetória. Minha pequena empresa cresceu. Depois vieram outros contratos. Funcionários. Novos escritórios. E quando percebi, eu tinha construído uma das empresas mais respeitadas da cidade. Mas nunca esqueci aquela tarde. Principalmente o sorriso de Patrícia. Se você está gostando da história, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas partes. E comenta aqui embaixo, você teria perdoado uma família que fez isso com você? Agora vamos continuar. Naquela manhã, eu estava no meu escritório quando minha assistente entrou. Mariana, chegaram os candidatos para a entrevista. Quantos? 23.
Peguei a lista, comecei a ler os nomes, até que meus olhos pararam em um deles. Eduardo Almeida. Meu coração acelerou. Fiquei alguns segundos olhando para aquele nome. Ele veio sozinho? Minha assistente respondeu. Não, há mais 2 pessoas com o mesmo sobrenome. Eu senti um arrepio. Abri a porta da sala de entrevistas. E então eu os vi. Eduardo, Patrícia e a mãe deles. Os 3 estavam sentados lado a lado, esperando por uma oportunidade de trabalho. E nenhum deles me reconheceu. Eduardo estava diferente, mais velho. Cansado, a arrogância havia desaparecido de seu rosto. Patrícia, que um dia jogara minhas roupas na rua, agora segurava uma pasta contra o peito, nervosa. Eu quase sorri. Mas não era a hora. Entrei na sala. Eles se levantaram. Bom dia, disse Eduardo. Bom dia, respondi. Ele sorriu educadamente. A senhora é a responsável pela empresa? Sou. Patrícia olhou para mim por alguns segundos. Depois desviou os olhos. Ainda não tinha percebido. Comecei a entrevista. Senhor Eduardo, por que quer trabalhar aqui? Ele respirou fundo. Porque preciso de uma oportunidade. E por que deixou seu último emprego? Ele baixou os olhos. A empresa fechou. Eu continuei. E por que fechou? Ele ficou em silêncio. Então respondeu. Dívidas. Eu fechei a pasta. Entendo. Mas havia algo que eu ainda não sabia. E descobri naquele momento. A empresa que Eduardo perdera era justamente a empresa que ele havia usado para me convencer a assinar o divórcio. Aquela mesma empresa havia sido construída, em parte, com dinheiro que eu havia colocado durante nosso casamento. Mas Eduardo havia escondido isso. Ele acreditava que todos os documentos estavam destruídos. Só que não estavam. Eu ainda tinha cópias. E foi por isso que, 3 anos antes, eu havia conseguido recuperar legalmente uma parte do que era meu. Ele não sabia. Patrícia também não. Mas eu ainda não havia terminado. Peguei 3 envelopes sobre a mesa. Coloquei um diante de cada um deles. Eduardo franziu a testa. O que é isso? Eu respondi. Antes de decidir se vocês serão contratados, preciso que leiam. Eduardo abriu o envelope. Seu rosto perdeu a cor. Patrícia percebeu. O que aconteceu? Ele começou a tremer. Então olhou para mim. Dessa vez, ele finalmente me reconheceu. Mariana? Eu apenas sorri. Patrícia ficou imóvel. Não. A mãe deles levou a mão à boca. Eduardo levantou-se lentamente. Você é a dona desta empresa? Eu olhei diretamente para ele. Sim. O silêncio tomou conta da sala. Então Patrícia começou a chorar. Mariana, por favor. Eu levantei a mão. Há 3 anos você riu quando jogou minhas coisas na rua. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Hoje você está sentada na minha frente pedindo emprego. Ela começou a chorar ainda mais. Mas então Eduardo disse uma frase que mudou tudo. Mariana, nós não viemos aqui apenas por causa do emprego. Eu estreitei os olhos. Então por que vieram? Eduardo olhou para Patrícia. Depois voltou a me encarar. Porque alguém está tentando destruir nossa família. Fiquei em silêncio. Quem? Ele respirou fundo. A mesma pessoa que ajudou você a descobrir os documentos escondidos do nosso casamento. Meu coração parou por um instante. Porque eu conhecia aquele nome. E aquela pessoa era alguém em quem eu confiava completamente. Eu fiquei olhando para Eduardo. Quem está tentando destruir sua família? Ele hesitou. E então tirou um envelope do bolso. Colocou-o sobre minha mesa. Renato. Meu coração apertou. Renato era meu antigo advogado. O homem que havia me ajudado 3 anos antes, justamente quando eu estava sem dinheiro, sem casa e sem saber o que fazer da minha vida. Foi ele quem encontrou os documentos escondidos. Foi ele quem me orientou. Foi ele quem disse: Mariana, você não perdeu tudo. Ainda existe uma saída. E agora Eduardo estava dizendo que Renato estava por trás de tudo? Eu não acreditava. Isso é impossível. Patrícia respondeu. Nós também pensávamos isso. Abri o envelope. Havia cópias de transferências bancárias. Contratos. Mensagens. E então vi algo que me deixou sem palavras. Uma transferência havia sido feita 3 anos antes. Do antigo escritório de Eduardo. Para uma empresa desconhecida. O nome do proprietário era Renato Vasconcelos. Levantei os olhos. Onde vocês conseguiram isso? Eduardo respondeu. Encontramos quando nossa empresa começou a falir. Meu corpo ficou imóvel. Então percebi algo ainda mais estranho. As transferências começaram poucas semanas depois do nosso divórcio. Ou seja, enquanto eu reconstruía minha vida acreditando que havia escapado daquela família, alguém estava movimentando dinheiro por trás de tudo. Mas havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que vocês vieram até mim? Eduardo abaixou os olhos. Porque precisamos da sua ajuda. Eu quase ri. 3 anos antes, eles haviam me expulsado.
Agora estavam diante de mim pedindo ajuda. Mas eu não sentia pena. Eu sentia curiosidade. Digam tudo. Patrícia começou a falar. Depois que você foi embora, Eduardo começou a receber propostas de investidores. E daí? Uma dessas pessoas dizia querer comprar parte da empresa. Ela respirou fundo. Era Renato. Meu coração acelerou. Renato tentou comprar a empresa? Sim. E Eduardo aceitou? Ele respondeu. Eu não sabia quem ele era naquela época. Fiquei em silêncio. Então perguntei. E quando descobriram? Eduardo olhou para mim. Quando já era tarde demais. Ele colocou outro documento na mesa. Era um contrato de aquisição. E no final da página, havia uma assinatura. A assinatura de Eduardo. Mas havia algo errado. Eu conhecia aquela assinatura. E aquela assinatura parecia falsificada. Eduardo, você assinou isso? Ele balançou a cabeça. Não. Olhei novamente. Tem certeza? Eu tenho. Então veio o maior choque. Eduardo puxou o celular e abriu uma gravação. Era uma conversa entre Renato e outra pessoa. A voz de Renato dizia: Quando Mariana sair da empresa, tudo ficará mais fácil. Parei de respirar por um instante. Ele havia planejado tudo. Meu divórcio. Minha saída. A queda da empresa. Tudo. Mas por quê? Pedi para ouvir novamente. E então escutei uma segunda voz. Uma voz feminina. Conhecida. Muito conhecida. Meu sangue gelou. Era Patrícia. Eu olhei para ela. Você estava envolvida? Ela começou a chorar. Mariana, eu posso explicar. Levantei-me. Você sabia? Ela ficou em silêncio. Patrícia, você sabia? Ela finalmente respondeu. Eu sabia que Renato queria separar você de Eduardo. Meu coração afundou. Então por que você me expulsou? Ela começou a chorar. Porque ele prometeu que depois do divórcio, meu irmão receberia dinheiro suficiente para recomeçar. Eu não conseguia acreditar. Então Eduardo interrompeu. Mas Renato enganou todos nós. E agora? Eduardo olhou para mim. Agora ele quer sua empresa. Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois comecei a sorrir. Eduardo estranhou. Por que você está sorrindo? Eu caminhei até a janela. Olhei para a cidade. E respondi. Porque Renato acabou de cometer o maior erro da vida dele. Qual? Virei-me. Ele passou 3 anos acreditando que eu ainda era a mulher que ele conseguiu destruir. Peguei meu celular. Liguei para alguém. Prepare a reunião de amanhã. Desliguei. Eduardo perguntou. O que você vai fazer? Eu sorri. Vou dar ao Renato exatamente aquilo que ele quer. Ele ficou confuso. Sua empresa? Não. Coloquei os documentos dentro de uma pasta. Vou dar a ele a oportunidade de entrar nela. Patrícia arregalou os olhos. Mariana, você enlouqueceu? Não. Fechei a pasta. Estou apenas começando o meu verdadeiro plano. Na manhã seguinte, Renato entrou no meu escritório. Sorrindo. Confiante. Acreditando que finalmente tinha vencido. Ele estendeu a mão. Mariana, quanto tempo? Eu apertei sua mão. E respondi. Tempo suficiente para descobrir toda a verdade. O sorriso dele desapareceu. Mas ele ainda não sabia que aquela reunião inteira estava sendo gravada. Renato entrou na minha sala com aquele mesmo sorriso de 3 anos atrás. Um sorriso de homem que acreditava estar no controle. Ele se sentou diante de mim. Então, Mariana, finalmente chegou a hora de conversarmos sobre a parceria. Eu coloquei uma pasta sobre a mesa. Chegou, sim. Ele abriu a pasta. Seus documentos estão em ordem. Eu sei. Ele sorriu. Então podemos concluir a transferência? Fiquei olhando para ele. Você realmente acha que eu vou entregar minha empresa para você? O sorriso desapareceu. Como assim? Inclinei-me para frente. Você destruiu meu casamento para conseguir controlar o patrimônio da família do Eduardo. Ele ficou imóvel. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Coloquei meu celular sobre a mesa. A gravação da conversa começou a tocar. A voz dele ecoou pela sala. Quando Mariana sair da empresa, tudo ficará mais fácil. Renato ficou pálido. Isso não prova nada. Eu coloquei outro documento diante dele. E isso? Era o registro das transferências. Depois coloquei outro. E isso? A falsificação da assinatura. Depois outro. E isso? O contrato secreto que ligava Renato à empresa que havia comprado parte dos negócios de Eduardo. Ele começou a respirar rapidamente. Onde você conseguiu tudo isso? Eu sorri. Você cometeu um erro. Qual? Subestimou a mulher que expulsaram de casa. Nesse momento, a porta se abriu. Meu advogado entrou acompanhado de 2 investigadores. Renato levantou-se imediatamente. O que está acontecendo? Meu advogado respondeu. Todas as provas foram entregues às autoridades. Renato olhou para mim.
Mariana, podemos conversar. 3 anos atrás eu tentei conversar. Ele ficou em silêncio. Você destruiu minha família. Pausa. Fez meu marido acreditar que eu era o problema. Outra pausa. E ajudou a me colocar na rua. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas dessa vez não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de alívio. Hoje eu não quero destruir você, Renato. Ele me encarou. Então o que você quer? Eu respondi. Quero que você responda pelas suas próprias escolhas. Os investigadores o levaram. E naquele momento, eu senti que finalmente havia fechado um capítulo da minha vida. Mas ainda faltava Eduardo. Ele estava parado no corredor, sem saber o que dizer. Mariana. Eu olhei para ele. Eu sinto muito. Ele baixou a cabeça. Eu fui um idiota. Foi. Ele respirou fundo. Existe alguma chance de você me perdoar? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi. Perdoar não significa voltar. Ele assentiu. Eu sei. Eu perdoo você, Eduardo. Ele levantou os olhos. Mas não quero você de volta na minha vida. Ele aceitou. Sem discutir, sem insistir. E foi embora. Patrícia ficou por último. Ela se aproximou lentamente. Mariana. Eu olhei para ela. Eu sei que você me odiava. Ela começou a chorar. Eu não te odiava. Então por que fez aquilo? Ela baixou a cabeça. Porque tinha inveja de você. Fiquei em silêncio. Você tinha uma vida que eu queria. Ela continuou. E quando Renato apareceu prometendo dinheiro, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Eu respirei fundo. Você me machucou. Eu sei. Mas eu não vou carregar esse ódio para sempre. Patrícia chorou. Eu apenas disse. Espero que você aprenda com tudo isso. E então ela foi embora. 3 meses depois, minha empresa continuava crescendo. Mas dessa vez, eu fiz algo diferente. Criei um programa para contratar mulheres que haviam passado por situações difíceis e precisavam de uma segunda chance. Porque eu sabia exatamente como era começar do zero. Um dia, estava entrando no escritório quando minha assistente veio correndo. Mariana! O que aconteceu? Ela sorriu. Você recebeu uma carta? Abri. Era uma carta de Eduardo. Ele dizia apenas: hoje eu entendi que perdi uma mulher. Incrível porque permiti que outras pessoas decidissem por mim. Espero que um dia você seja completamente feliz. Dobrei a carta. Guardei dentro da gaveta. E nunca mais a abri. Porque finalmente compreendi uma coisa. Minha vingança não foi fazer Eduardo sofrer. Não foi ver Patrícia pedir emprego. Nem foi derrubar Renato. Minha verdadeira vingança foi olhar para aquela mulher que saiu de casa com 2 malas. E perceber que ela havia construído uma vida que ninguém mais poderia tirar dela. 3 anos antes, eles riram quando eu saí em silêncio. Agora, quando meu nome aparecia nas notícias como dona de uma grande empresa, ninguém ria. Eu não precisava gritar. Não precisava humilhar ninguém. Não precisava provar meu valor. Eu simplesmente seguia em frente. E foi assim que eu descobri. Às vezes, o melhor tipo de vingança é vencer em silêncio.